finge que não vê. Afinal, qual é a sua raça? Humana ou desumana? Dois laçadores e 6 patrões de rodeio são acusados de agredir o gado que participa de provas realizadas em todo o estado. De acordo com a denúncia feita pela Sociedade Amigos dos Animais de Caxias do Sul, os peões teriam ferido cruelmente o gado e os patrões de rodeio excedido a hora permitida para a realização dos eventos, ultrapassando o número de voltas permitido por lei. Cada boi pode passar a fazer 12 voltas. E o boi, pelo horário excessivo que está trabalhando, deve estar passando bem mais. 2 termos de ajustamento foram assinados em 2008 e no início deste ano pelo Ministério Público, pela SOAMA e pela 25ª Região Tradicionalista, concordando com critérios como o uso de instrumentos e práticas que não causassem ferimentos aos animais e limite na quantidade de esforço realizada pelo gado. Regras que, de acordo com as denúncias da SOAMA, não estariam sendo cumpridas. Nós vamos analisar, então, o caso, verificar se houve ou não maus tratos. No caso de haver ocorrência de abuso ou maus tratos aos animais, nós vamos, então, processar os responsáveis pelo crime ambiental previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais e também poderemos ajuizar alguma ação judicial contra os responsáveis com base nos termos de ajustamento que foram assinados. O presidente da 25ª Região Tradicionalista do município, que coordena os grupos acusados, reconhece que houve excedência no horário, mas nega que os animais tenham sido maltratados. Ele garante que não há como provar que os ferimentos sofridos foram causados durante o rodeio. Foi ouvido os proprietários de gado, os denunciantes, as testemunhas, os envolvidos, e a conclusão do Conselho de Ética da 25ª Região foi sugerir ao encontro de patrões arquivar esse processo porque não tinha prova concreta de punir esses laçadores. Olá, no Amigo Bicho de hoje nós vamos falar sobre o MGDA. Algum tempo atrás o Amigo Bicho já falou sobre esse assunto e a gente volta agora a conversar com a Sandra Roy, novamente, que é advogada e representante hoje aqui do MGDA, para a gente falar novamente desse movimento, né, que tem se envolvido bastante nas causas dos animais aqui em Caxias do Sul. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Bruna. Gostaria de começar te perguntando, então, novamente, para a gente retomar o assunto, o que é o MGDA e desde quando que ele existe? Bruna, o MGDA é o Movimento Gaúcho de Defesa Animal, que na verdade é uma federação estadual de 24 ONGs. Ele congrega ONGs de todo o estado do Rio Grande do Sul. E ele foi fundado oficialmente em 2003, mas a gente trabalhou todo o ano de 2002 na convocação das pessoas, no chamamento das ONGs para que se filiassem, para que a gente desse forma. Então, mas oficialmente ele existe a partir de setembro de 2003. Como é que ele atua, né? Como é que está a atuação do MGDA hoje? Ele atua só no Rio Grande do Sul? Essas ONGs são de quais cidades? Bruna, as cidades de cabeça não sei te dizer, tá? Porque tem espalhar em todo o Rio Grande do Sul. Mas o MGDA se envolve em ações nacionais também, se não autonomamente, pelo menos como apoio. Muitas vezes a gente se oferece para ajudar a entrar com uma denúncia, a ser parte de uma denúncia que a ONG não tem advogado, ou que ele não tenha essa orientação. A gente, na verdade, está em todo o país. A gente tenta atuar em todo o país, não autonomamente, porque a gente não tem condições. São muito poucas pessoas que podem atuar ativamente. Mas na questão de orientar, a gente dá orientação de como seguir, de como negociar com prefeitos, com o Ministério Público. Muitas vezes manda modelos de ações, né, para que essas ONGs lá procurem algum advogado, se não tem na ONG, mas sempre tem um advogado que é simpatizante com a causa, que assine, orienta e para a coisa ir andando. Na verdade, localmente, a gente não tem feito muito, porque a SOAMA tem sua advogada, que também é muito atuante.
Então, a gente também, em Caxias, está mais na retaguarda, na fase de orientação e respaldo. Alguns lugares mais problemáticos, Canoas, por exemplo, hoje a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público por um problema bem pontual que está acontecendo lá, porque não tem a ONG de uma pessoa só e ela não tem como recorrer a alguém, então a gente fez a denúncia e entrou via MGDA. Aí são ações autônomas também. Então, além de orientar e oferecer modelos, vamos dizer assim, de petições, a gente entra com algumas autônomas, que aí o MGDA dá o segmento até o fim. E quem pode se filiar ao MGDA? Quem pode participar? Até 2008, se eu não me engano, eram só ONGs. Mas, a partir de 2008, a gente ampliou, porque tem muito voluntário independente, muito protetor independente. Então, qualquer pessoa física que se adeque às normas e ao estatuto, e se comprometa a seguir o estatuto do MGDA, hoje pode se filiar. Ele não tem mais só a vinculação de pessoa jurídica. Pessoas físicas também podem se vincular, lógico, desde que condizentes com a ideia, com a consciência e com as normas do MGDA. Qual a linha de atuação do MGDA? O MGDA é abolicionista. Por isso que eu digo assim, se adequa à linha, porque tem a divisão na proteção entre bem-estaristas e abolicionistas. O MGDA é de conduta abolicionista. Não que uma pessoa bem-estarista não possa participar, mas a conduta do MGDA nas suas ações tem como sempre a meta o abolicionismo animal. Pode explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que significa isso na prática? Eu vou tentar. É uma coisa que eu não consigo ser muito didática, mas eu vou me esforçar. O bem-estarista, a grosso modo, ele não se opõe que animais sejam usados, desde que adequada e eticamente usados. O abolicionista, ele não admite o uso de animais, nem que seja de uma postura ética, nem uma postura adequada, digamos assim. Os bem-estaristas não se opõem ao abate do boi, desde que ele seja abatido humanitariamente. O abolicionista se opõe. Ele acha que é aquela velha historinha, por que eu protejo uns e como outros? Essa é uma consciência abolicionista. Então, todos os animais são iguais. Então, se um eu trato e deixo dormir do meu lado na cama, por que eu mato o outro e como o outro? E o bem-estarista não tem essa consciência. Não tem essa consciência, ele pensa diferente. Desde que o animal não sofra para morrer, não tem problema matar. Desde que o animal num laboratório esteja bem acomodado, numa gaiola grande, com água, com a comida, tudo bem, a gente pode fazer determinadas experiências com eles. Os abolicionistas não admitem isso. Então, essa, basicamente, a grosso modo, é a diferença entre o bem-estarismo e o abolicionismo. Hoje o MGDA está bem presente também nos rodeios. Qual é a posição de vocês nos rodeios? Qual a conduta? O que está sendo feito? Como abolicionistas, nós somos contra os rodeios, porque a gente entende que animal não é para diversão. O animal é um ser que sente, que tem toda a capacidade de sentir dor, de sofrer. Então, pela nossa conduta abolicionista, nós somos contra. Mas uma das coisas que eu tenho me dado conta é que mesmo o abolicionismo passou por fases, né? Primeiro teve a lei do ventre livre, para depois vem a lei áurea. Então, primeiro a gente vai ter que minimizar os problemas no rodeio para depois, quem sabe, mais adiante extinguir. Hoje existem rodeios muito melhores do que quando eu comecei a fiscalizar rodeios. Não que eu goste, mas eu te digo assim, já existe uma preocupação com o animal, sim. Então, a gente tenta negociar, tenta adequar, que se minimize os problemas. Quando ocorrem, o MGDA entra com notícias crimes ao Ministério Público. Por sinal, eu recebi agora, de um voluntário da SOAMA, 4 ou 5 boletins de ocorrência de maus tratos, e o MGDA, se não esta semana, porque agora já é quinta-feira meio complicado, semana que vem vai estar entrando no Ministério Público com as notícias crimes por maus tratos cometidos em rodeio. Então, é isso. A gente, se receber alguma denúncia, a gente sempre ou denuncia ao Ministério Público ou entra com uma ação autônoma, se for o caso. Além dos rodeios, que outros problemas com animais vocês têm assim recebido, denúncias, né? Vocês têm atuado? O grande problema sempre é o abandono e a superpopulação. Esse
são assim os tops, né? Abandono, superpopulação, porque uma coisa gera outra, eles estão interligados. E um problema que nós ainda não temos, e o MGDA tem se preocupado, já promoveu 3 ou 4 eventos sobre isso, e as pessoas têm que se dar conta, principalmente os veterinários, é a leishmaniose. Eu fui agora em final de outubro a Minas, num congresso da Anclivepa, que é a Associação de Clínicos de Pequenos Animais dos Veterinários, que foi sobre leishmaniose, muito bom. É um problema gravíssimo e no Rio Grande do Sul a gente não está se preocupando porque ainda não chegou. Só que quando chegar, não tem mais o que fazer. E o MGDA, em virtude disso, já promoveu uma oficina, um seminário e um curso. Né? E pretendemos promover mais porque a gente vai insistir até as pessoas se darem conta do problema que é. Porque há uma política completamente equivocada do governo federal. Já tem, o MGDA entrou com uma ação federal contra o Ministério da Saúde, contra o Ministério da Agricultura e Pecuária, em virtude dessa portaria equivocada. Tem ação correndo em Minas, tem ação correndo em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, todas federais. Então, quando alguma tiver algum resultado, vai resultar para todo o país, porque é uma ação federal. Enquanto a gente não tem decisão nenhuma. Só que leishmaniose é muito sério e eu gostaria muito que quem está nos ouvindo, os veterinários principalmente, que começassem a se ater a isso. E as pessoas que têm animais também. Porque tem vacina, tem uma série de condutas para a gente não deixar chegar ao ponto que está acontecendo no Norte e no Nordeste, que eles estão matando na base de 14, 15 mil cães por mês. E não está resolvendo. Porque, na verdade, o problema é o mosquito, que é o vetor, e não o cachorro. Então, não está se tratando o problema que é como a dengue, né? Se repele o mosquito, não, estão matando a consequência, que é o cachorro. E não está dando certo e o governo não está vendo isso. Vai ter uma audiência pública em Brasília sobre isso, não me lembro o dia. Penso que dia 21, para se tratar isso, porque já há um projeto de lei para se alterar essa portaria pela conduta equivocada da portaria, que proíbe o tratamento, quando tem tratamento para leishmaniose. E qual é a responsabilidade do poder público com relação a esses problemas? Por exemplo, em Caxias hoje a gente está se falando muito em posse irresponsável, que está acontecendo também, com relação a pessoas que têm grande acúmulo de animais em suas residências, depois chega ao poder público essa problemática, enfim. Como é que tu vê a questão do poder público? Qual é a responsabilidade que ele deveria ter? O que deveria ser feito nessa questão? Bruna, assim, na minha opinião, animais errantes são responsabilidade do poder público. Animais domiciliados são problema do dono, sabe? Do dono da casa, do proprietário. Eu acho que Caxias, pelo que chegou ao conhecimento do MGDA, está acontecendo uma coisa meio estranha, assim. Pelo que chegou ao MGDA, há uma pessoa em Caxias que possui uns 350 animais e que agora a prefeitura estaria demandando que esses animais fossem enviados à chácara da sua ama. Eu acho isso um absurdo, porque não pode o poder público resolver um problema particular. Se essa pessoa acumulou 350 animais, bom, a gente tem que ver o porquê que ela acumulou esses animais. Não pode simplesmente agora jogar para dentro da SOAMA, que é uma ONG de voluntários, ou seja, tu vai submeter os voluntários a cuidar de mais 350 animais, que eles não optaram por ter, né, que vem de uma pessoa, quando, até onde chegou o meu conhecimento, não há qualquer comprometimento que essa pessoa pare de acumular animais. Até onde eu sei, ele não está comprometido a entregar esses 350 e não pegar mais nenhum. Aí a chácara da Soma não tem estrutura para os 1.800 que estão lá. Como é que vai se submeter mais 350? Para mim, isso é um flagrante maus tratos da Prefeitura de Caxias do Sul. O MGDA ativamente ainda não participou de uma reunião e a gente está nos bastidores, vamos dizer assim, porque a Soma, em princípio, diz que está conduzindo bem, que não tem problema nenhum. Soma sabe que precisando, o MGDA ativamente vai agir, vai participar. Eu, particularmente, acho que isso estimula o abandono, porque é muito fácil eu pegar, recolher e dizer assim, chega, não quero mais cachorro. Ligo para a prefeitura e só, venham recolher os cachorros, porque eu não quero mais, aí leva para a Soama.
a própria prefeitura está fazendo o desfavor e o crime de maus tratos, de estímulo ao abandono e de não educar. Né? Porque tem que partir dela, em primeiro lugar, educar. Diz, não, só um pouquinho, tu pegaste os 350 animais que tu não podias, agora tu vais ter que dar conta de arrumar isso. Não pode o poder público resolver um problema particular. A gente sabe que também no ano passado, em 2010, a prefeitura foi obrigada a realizar melhorias na chácara da Suama. E através de um efeito suspensivo de um procurador, se não me engano, depois tu me corrija se eu estiver errada, isso não aconteceu e foi suspenso. A partir daí, não se teve nenhuma evolução nesse caso? O que foi feito a partir daí? Bruno, o que chegou ao MGDA é que realmente, por uma sentença, a prefeitura ficou obrigada a fazer melhorias na chácara. O procurador-geral do município entrou com um recurso que lhe cabia entrar, suspendendo, pedindo o efeito suspensivo dessa sentença, porque um estudo técnico, se eu não me engano, estava sendo feito e as melhorias que tinham sido sentenciadas não se sabiam se eram as melhores e que esse estudo apontariam as melhores formas de se providenciar as melhorias. Onde eu sei, e eu falo como MGDA, não falo como Suama, não se tem conhecimento desse estudo técnico ainda, depois de 1 ano e meio de recurso, então provavelmente já estaria esse estudo sendo feito, pelo menos foi o que ele alegou no recurso. Então, é um discurso muito desconexo, porque na hora de fazer as melhorias, esse senhor procurador-geral do município disse que isso não competia à prefeitura, que a prefeitura alcançava a verba mensal e a Suama que se virasse, vamos usar um termo bem chulo, assim, se vira, estou pagando, te vira. No entanto, agora, quando ele tem um problema, que são esses 350 animais, eles querem fazer com que a Suama arque com esse problema, porque é um problema da prefeitura. Então, ficou muito desconexo. A chácara da Suama é problema da prefeitura ou não é? Se é, tem que fazer as melhorias. Se não é, tudo bem, mas também não vai levar 350 animais. Então, tá um discurso, o senhor procurador-geral do município tem um discurso desconexo. Até na reunião ele foi muito deselegante, né? Nós tivemos um atrito. E tá assim, o discurso que a prefeitura, através do procurador, não estou dizendo que seja o do prefeito, através do procurador, está tentando ajeitar que fique sempre bom para a prefeitura. Né? Então, não preciso fazer as melhorias porque isso é problema da Suama, mas a Suama vai ter que abarcar os 350 animais que são problemas meus. Então, eu não sei como é que a Suama vai conduzir isso até o fim. O MGDA só participou, em nome do MGDA, só participei dessa reunião e até então não tenho mais notícias. Há boatos de que essa pessoa iria alugar um outro terreno e acomodaria, esses bichos não iriam para a Suama. Isto, na reunião que tivemos, era para ter sido decidido até ontem. Eu não fui avisada nem comunicada se teve alguma solução ou se os animais vão para a chácara. E outra coisa que eu também achei estranho, e foi ponto de atrito entre eu e o procurador, é que aquela sentença ele recorreu, mas, no entanto, este acordo ele assinou para levar os animais para a chácara. Então, é nisso que eu digo, fica muito desconexo o discurso. Né? Se era para melhorar a chácara, e foi o que eu disse, se era para melhorar a chácara, ele pôde recorrer, por que ele não se negou e assinou esse termo, esse acordo na audiência, que delimitava prazo e tudo mais? Então, vamos ver, o MGDA está no aguardo, até porque se a Suama aceitar de bom grado, o MGDA não vai ultrapassar o que a Suama decidir, e vai aceitar que eles recebam os 3, não concordando, mas vai aceitar porque a Suama é autônoma, ela é meramente filiada ao MGDA, só isso. Também foi colocado que, de repente, a prefeitura cederia um novo lugar para essa pessoa colocar esses animais também. Na tua opinião, como protetora, principalmente, o que tu acha que deveria ser feito com esses animais? Se cede essa nova área, não se cede? Esse problema continua com essa pessoa? O que tu acha que deve ser feito a partir de agora com esse problema que já tá em pauta?
Bruna, é um problema sério, porque outra área é outro abrigo. Outro abrigo estimula o abandono. Abandono, superpopulação, e a gente vai acabar com mais 1.800 cães, como a Soma tem, só que numa outra área. Eu acho assim, castrar, lógico, porque até o que me chegou é que essa pessoa mantém os animais até em situações, muitas vezes, de maus tratos. Tá? Algumas coisas que a gente está averiguando, independente do que vai acontecer se leva para a chácara ou não, é uma outra situação. Até algumas denúncias de veterinários. Tá? Eu, sinceramente, não vejo muita solução no momento que não se proibir essa pessoa de pegar mais um animal. Entende? Assim, esses 350, então, nós vamos tentar doar, mas tu não vais mais acumular bichos. Eu acho que o que a Soma, a prefeitura, tem que se empenhar é nisso, em fazer feiras de adoções, castrar o que tem lá, porque me contaram, mas aí está naquele me contaram, que alguns animais lá não são castrados, que os gatos andam soltos. Quando me contaram os gatos andam soltos, para mim ficou um quadro meio de terror, assim, sabe? Eu disse, gente, gato solto sem castrar, isso vai virar uma bomba. Então, assim, castrar esses animais e começar vagarosamente a doar. E proibir essa pessoa de ter mais bichos. Nesse momento é a única solução que eu vejo. Porque fazer outro abrigo é uma bomba armada para estourar daqui a 1 ano ou 2. Tá certo, Sandra, gostaria de agradecer a tua presença hoje no nosso programa. Queria pedir só para tu deixar um telefone de contato ou e-mail, que as pessoas possam entrar em contato com o MGDA. A melhor coisa é por e-mail, que é mgda_rs@terra.com.br. A gente responde todos. Tá certo, então. Vocês curtiram aí mais um programa Amigo Bicho. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!